Agora você já pode comprar a nova Telecena de Mães. Telecena! Brasil supera os 10 mil casos confirmados do novo coronavírus. Em 24 horas são registradas 73 mortes, o maior número até agora. Ministério da Saúde alerta para o risco de uma aceleração descontrolada do vírus em 4 estados e no Distrito Federal. Amazonas tem só 50 leitos de UTI e 45 estão ocupados. Em São Paulo, moradores de Paraisópolis se unem para contratar médico particular para a comunidade. Com mais um dia registrando o número acima de 1.000 mortes, Estados Unidos se consolidam como o maior foco mundial da pandemia. Donald Trump usa a lei de guerra para impedir a exportação de máscaras de proteção para a América Latina. Com o calor chegando a Londres, governo britânico implora para que as pessoas não saiam de casa. Não é para menos. O Reino Unido teve seu dia mais trágico desde o início desta pandemia. 21 pessoas morrem no Peru depois de tomar um licor adulterado oferecido como proteção contra o novo coronavírus. E a transformação do vinho, que seria jogado fora, em álcool 70% para uso em unidades públicas de saúde. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Já passam de 10 mil os casos confirmados de Covid-19 no Brasil. O Sudeste continua concentrando a maior incidência da doença. E nós vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter João Pedro Neto. João Pedro, boa noite. Em qual faixa etária está a maior parte das mortes até agora? Boa noite, Darlison. Boa noite a todos. Olha, entre os casos de óbito já registrados até hoje no Brasil, 81% são de pacientes acima dos 60 anos de idade, o que para o Ministério da Saúde reforça a importância do isolamento social desse grupo etário. Hoje foi anunciado o maior número de casos e de mortes em 24 horas no Brasil desde o início da pandemia. Com as 73 novas mortes confirmadas, subiu para 432 o número de mortos pelo coronavírus no Brasil. Também foram confirmados 1.222 novos casos e com isso já passa de 6.000 o número de casos confirmados só na região sudeste. Hoje, durante o anúncio dos dados e dos números aqui no Palácio do Planalto no final da tarde, o Ministério da Saúde afirmou que com a chegada do inverno existe uma possibilidade de migração dos casos para a região sul do país, mas que com essa mudança projetada vai ser possível fazer aí um remanejamento de pessoal e de equipamentos pelo Brasil. Voltamos ao estúdio. Obrigado, João Pedro. E o Ministério da Saúde fez um alerta para o risco de aceleração descontrolada do novo coronavírus em 4 estados brasileiros e também no Distrito Federal. A mudança de fase da doença nessas regiões leva em conta o crescimento dos casos de contaminação em cada grupo de 100 mil habitantes. O Ministério da Saúde fez o alerta. 4 estados e o Distrito Federal podem estar na transição para uma fase de aceleração descontrolada da transmissão do coronavírus. Isso por conta da alta proporção de casos em relação ao tamanho da população. No Brasil, a média é de 4,9 casos em cada grupo de 100 mil pessoas. O Distrito Federal já tem a maior taxa do país. São 14,9 casos para cada 100 mil habitantes. São Paulo vem em seguida com quase 10 casos. Ainda estão com média alta o Ceará, com 7,9 casos, e o Amazonas e Rio de Janeiro, com 7,4 e 7,2 casos para cada 100 mil habitantes. Para isso, a gente está já há 60 dias preparando, com aquisição de equipamentos de proteção individual, com a criação de novos leitos, com a instalação de leitos de UTI, com remanejamento do uso dos leitos de UTI, reduzindo cirurgias eletivas. Enquanto isso, fora do país, brasileiros continuam tentando voltar para casa. O Ministério das Relações Exteriores tem divulgado ações de repatriação que deram certo. Valeu, embaixada. Parabenizar o Itamaraty brasileiro. Tivemos um apoio muito importante da nossa embaixada brasileira aqui em Varsóvia. Mas nem todo mundo diz ter conseguido esse apoio. Na Bolívia, estudantes de medicina pedem ajuda para voltar ao Brasil. A situação que estamos vivendo aqui é bem complicada. A gente está com dificuldade para receber dinheiro, mas o pior de tudo é que a gente não tem acesso à saúde aqui. Precisamos da ajuda de vocês, de alguém que possa vir aqui
buscar a gente, recorrer. Aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada sem compromissos oficiais e não saiu nem para cumprimentar apoiadores na porta da residência oficial, como costuma fazer. Mas, pelas redes sociais, anunciou que o governo deve zerar tarifas para mais produtos que, segundo ele, são usados no tratamento contra a Covid-19, como zinco e vitamina D. Também pelas redes sociais, Jair Bolsonaro disse que conversou hoje com o primeiro-ministro da Índia e que pediu ao governo indiano que siga fornecendo matéria-prima para a produção da hidroxicloroquina. O Itamaraty informou que o Consulado do Brasil em Cochabamba está organizando a operação de repatriação dos estudantes por terra. O Amazonas possui apenas 50 leitos de UTI e 45 já estão ocupados. Autoridades temem um colapso no sistema de saúde no estado. Na tentativa de acelerar o processo de recuperação dos pacientes com Covid-19, os médicos estão testando um novo equipamento. O Hospital Delfim Aziz é referência no tratamento dos pacientes com Covid-19 em todo o estado do Amazonas. Neste sábado, um container frigorífico foi instalado ao lado da unidade de saúde para armazenar os corpos com contaminação suspeita do novo coronavírus. Segundo o governo estadual, 12 mortes estão confirmadas no estado e mais de 300 pessoas receberam o diagnóstico e lutam contra a doença. O estado do Amazonas tem apenas 50 leitos de UTI, sendo que 45 já estão ocupados por pacientes da Covid-19. O que a gente precisa comunicar para a população é que o nosso sistema de saúde ele é limitado. Não temos leitos de UTI suficientes para enfrentar uma pandemia. A falta de respiradores na região norte é uma preocupação das autoridades. Na Zona Franca de Manaus, indústrias se esforçam para fabricar em tempo recorde 1.000 equipamentos. Nós temos essa capacidade. Outros estados da região norte não têm tanto o número de doutores, não tem essa expertise, quanto também não tem um polo industrial. Na tentativa de conter o avanço da doença e também para trazer mais conforto ao paciente, essa equipe de saúde aqui de Manaus conseguiu desenvolver uma nova técnica, que consiste em um procedimento de respiração não invasiva. Essa técnica não é inédita no Brasil, mas está sendo muito bem utilizada, já que os pacientes que estão sendo internados nessas condições estão se recuperando em menos de 4 dias. Vamos ficar sem nenhum paciente fazendo uso de ventilação mecânica. Essa técnica da ventilação não invasiva é a melhor para o paciente e a melhor para os profissionais da saúde, com toda certeza. Em instantes, cancelada em São Paulo, medida que permitia o funcionamento presencial de escritórios de advocacia e de contabilidade. Medo de contágio em hospital faz gestantes optarem cada vez mais pelo parto em casa. Voltamos já já. Para produzir mais álcool a partir do vinho. E para combater o tédio durante o isolamento social, Marcelo, um condomínio aqui de São Paulo planejou uma atividade inusitada. Os moradores contrataram um músico para se apresentar na área da piscina. Boa noite, Fernanda Trigueiro. De um jeito diferente, a diversão está garantida por aí no fim de semana, né? Oi, boa noite, Marcelo, boa noite, Darlison, boa noite para todo mundo. A festa já começou por aqui, tá bastante animada, viu? E as famílias estão acompanhando o show do Elvis Cover pela varanda dos apartamentos. É um happy hour diferente, né, que respeita a quarentena e o isolamento social. O síndico nos garantiu que o evento é seguro, tanto para o músico quanto para os moradores. A festa foi organizada por um aplicativo de conversas no celular e os vizinhos fizeram uma vaquinha para pagar o cantor. A iniciativa foi aprovada, pelo que vocês estão vendo aí nas imagens, o pessoal está gostando muito e, inclusive, já estão combinando os próximos shows. Vamos ouvir um pouquinho da música aí, vocês também, gente. O Elvis está animado ali no fundo, né? Suspicious mind. A crise provocada pelo novo coronavírus tem refletido na queda das vendas de ovos de Páscoa. Pequenas e médias empresas do segmento de chocolate, que esperam o ano inteiro pelo período, já contabilizam prejuízos. E na tentativa de tornar esse impacto, digamos, menos amargo, né? Os empresários estão recorrendo a soluções práticas e criativas. A internet acabou se tornando aí uma importante aliada.
A gente fez um investimento muito grande nessa Páscoa. A gente tem 6 toneladas de chocolate aqui pronto para entregar. O apelo emocionado da Raquel foi publicado nas redes sociais. A pequena fábrica de chocolate funciona em São Paulo há 10 anos, mas nunca tinha passado por um período tão difícil. Muitas pessoas que trabalham com chocolate, elas se preparam para a Páscoa. É o momento do ano, é o melhor momento do ano. Com a pandemia do novo coronavírus, a loja que a empresa tem no shopping foi fechada. 5 funcionários foram dispensados e os donos já estavam pensando em demitir a equipe inteira. Mas a história teve um desfecho diferente do que se esperava. O depoimento da Raquel se espalhou pela internet e sensibilizou muitas pessoas. 24 horas depois da publicação do vídeo, a empresa conseguiu vender toda a produção do estoque. Eu não ia comprar. E aí, quando eu vi o vídeo, eu falei, não, eu vou fazer um movimento, né, para ajudar. As pessoas estão passando pela mesma situação que eu. Muito pior, às vezes, muito pior do que a minha, mas as pessoas estão me ajudando mesmo assim. Esta outra microempresária faz bolos, doces e ovos de Páscoa. Bruna não contava com a queda no faturamento. Quando começou a ficar em casa semana passada, já começaram a ligar. Cancela, posso cancelar? E a gente está tentando ver se o pessoal empurra para depois, mas está parada a mercadoria. O ateliê foi fechado e agora Bruna trabalha na cozinha de casa. Passou a fazer entregas por aplicativo. As vendas de chocolate e ovos de Páscoa devem cair 8,5% no estado de São Paulo, em relação ao feriado do ano passado. A previsão é da Associação Paulista de Supermercados. Antes da crise, era esperado uma alta de 2%. Eu estou deixando de comprar ovos de Páscoa de grandes marcas para justamente impulsionar essa economia mais familiar, caseira aí nesse momento de crise. Se reinventar e acreditar em dias melhores tem sido a solução para adoçar as frustrações. A gente passa por tempos bons, tempos ruins, mas com criatividade a gente dá um jeito, a gente bola alguma coisa, a gente faz um bombom, daqui a pouco tem Dia dos Namorados, o chocolate não vai estragar até lá. É isso aí. E o governador de um estado da Austrália fez um, digamos assim, importante pronunciamento para as crianças do país. Essa é uma atitude bem fofinha. Olha só, ele autorizou que o coelhinho da Páscoa quebre a quarentena para visitar as famílias no próximo fim de semana. Mark McGowan, governador do estado da Austrália Ocidental, resolveu assinar a autorização depois de ter recebido um e-mail de uma menina de 9 anos perguntando se o coelhinho poderia visitá-la na Páscoa. No vídeo dirigido às crianças e publicado em uma rede social, o político disse que as coisas estão diferentes neste ano, mas que não serão assim para sempre. Ele afirmou ainda que é complicado permitir viagens neste momento, mas que ele resolveu abrir uma exceção. Com a autorização, o coelhinho da Páscoa vai poder entregar os ovos para as crianças e só então voltar ao isolamento. Mark McGowan encerrou o pronunciamento pedindo às crianças que ouçam os pais e não comam muito chocolate. Uma boa noite para você. Uma boa noite, bom domingo.